Olá a todos da New Hope Reformed Church, aqui quem fala é o pastor Jean Francesco. É muito bom estar com vocês novamente para compartilharmos a palavra de Deus. Obrigado novamente ao pastor Adrien pelo convite. Espero que Deus fale ao seu coração profundamente nesse dia. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês foi escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20, que dizem o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre nos céus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por termos essa palavra disponível a todos nós, falando sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. Possamos entender essa mensagem e que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, aplique esse consolo que nós temos da nossa alma por termos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador a todas as áreas da nossa vida. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Gente, para nós termos a certeza de que nós temos um bom remédio, assim falando em termos medicinais, nós precisamos de um bom diagnóstico. Eu, por exemplo, tenho uma cicatriz muito feia aqui no meu braço, como vocês podem ver, por mais de 26 pontos, eu quebrei esse braço, foi uma fratura muito feia. E eu lembro que, na época que eu fui diagnosticado, 2 médicos deram 2 diagnósticos diferentes. Um disse que não era uma coisa tão séria e que não precisaria de cirurgia. É só engessar e depois de alguns meses o osso ia colar e tudo voltaria ao normal. Outro médico já teve um olhar diferente e disse que a minha fratura era seríssima e precisaria de uma cirurgia urgente. E, infelizmente, eu acabei voltando para casa com o diagnóstico do primeiro médico. Eu fiquei 1 mês com o braço quebrado, engessado, e quando eu voltei para fazer, depois desse 1 mês, para o hospital para fazer os raios-x e ver como que estava o osso estava completamente torto, como se fosse um osso colado embaixo do outro. E aí então o diagnóstico do outro prevaleceu e a gente foi imediatamente para a sala de cirurgia para resolver o problema. O que eu quero dizer com isso é que um bom remédio, um bom conselho, é sempre fruto de um bom diagnóstico. E é exatamente isso que nós temos aqui na carta aos Colossenses. Por que nós temos esse hino maravilhoso de capítulo 1, versos 15 a 20, sobre Cristo, falando sobre a natureza de Cristo, sobre a obra de Cristo? Isso aqui é como que um remédio aos Colossenses, pois eles estavam enfrentando 2 tipos de problema naquela igreja. Como vocês devem saber, ou já devem ter ouvido, a carta aos Colossenses, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não plantou, talvez uma igreja que ele nunca visitou na sua vida. Ela foi plantada por um dos seus amigos chamado Epáfras, e eles tinham vários problemas naquela época. Dentre eles, nós citamos 2. O primeiro, que era um tal de politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses diferentes, e Cristo ele se alinhava na religião dos colossenses como mais um. Ou seja, Cristo ele era não o Deus Todo-Poderoso ou o Salvador, mas mais um adendo no meio de tantas possibilidades religiosas daquela época. Esse era um desafio que Paulo tinha a escrever aos Colossenses, esse desafio da insuficiência de Cristo, por um lado. E um outro desafio era o desafio do retorno que alguns cristãos estavam fazendo para o judaísmo. Alguns crentes estavam com a ideia de que para serem salvos, eles precisavam retornar para as obras da lei, retornar para os rituais judaicos, como a circuncisão, como a guarda do sábado, como a guarda de algumas festividades, a morte de animais e sacrifícios religiosos e por aí vai. Então, esses eram os 2 desafios principais do apóstolo Paulo ao escrever essa carta.
Ele está na prisão, então Paulo escreve uma carta da prisão, ou seja, uma situação muito grave, e no meio daquele contexto de problema na prisão e problema na igreja dos Colossenses, Paulo começa a carta no capítulo 1 falando sobre a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. E é sobre esse assunto que eu gostaria de refletir com vocês. Em que sentido Jesus é supremo e em que sentido Jesus é suficiente? Bom, de acordo com o apóstolo Paulo, no que nós acabamos de ler, Cristo é supremo porque ele tem poder sobre todos os espíritos, sobre as regiões celestiais, sobre todo ser, seja sobre o céu, seja debaixo da terra. Ele é supremo porque ele é o único Deus todo-poderoso. Nesse sentido, a nossa fé não deve estar apoiada em qualquer outra divindade, em qualquer outra fezinha, ou em qualquer outro subterfúgio que a gente encontre na vida. Cristo é supremo sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder absoluto sobre qualquer coisa da existência humana. Por outro lado, Cristo também é suficiente no sentido de que nós não precisamos de outros caminhos para a salvação ou de nenhum a mais ou um adicional para a nossa salvação. Nós não precisamos de Cristo mais as nossas obras, nós não precisamos de Cristo mais caridade, de Cristo mais a minha religiosidade particular, de Cristo e mais alguma coisa que eu possa oferecer para Deus em troca da minha salvação. Não, Cristo é suficiente. Ele é suficiente como nosso Salvador e ele é suficiente como nosso Deus, todo-poderoso que reina sobre todas as coisas. Então esses são os dois problemas que o apóstolo Paulo está endereçando à igreja de Colossos. O problema de Cristo ser só mais uma deidade dentre as demais e o problema da insuficiência de Cristo diante de todo aquele paramento da religiosidade judaica, ou seja, Cristo não é suficiente para a salvação. Será que esse não é um problema também que nós enfrentamos na nossa espiritualidade contemporânea? As pessoas, elas até confessam a Cristo, elas até têm uma abertura para Jesus Cristo no seu coração. Porém, Cristo é só mais um. Cristo é só mais um dentre tantos. É Cristo, mas a minha carreira, em primeiro lugar. É Cristo e o meu marido, a minha família. É Cristo, mas a minha própria identidade, a minha aparência, a minha beleza. É Cristo, mas aquela fezinha que eu faço no fim de ano, as minhas devoções a outras pessoas, a outros santos, a outras coisas, enfim. Nós temos uma cultura que admira muito Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo considera Cristo só como mais um profeta, como um mestre da lei, ou como um filósofo. Se você procurar nas livrarias por aí, você vai encontrar que Jesus é o maior filósofo que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, e por aí vai. O que falta nesses livros? Que Jesus não é meramente um professor de ética, Jesus é o Deus encarnado. O outro problema é, as pessoas tentam colocar a religiosidade como se fosse um anexo à nossa fé em Cristo Jesus. Esse é um outro problema da nossa contemporaneidade. As pessoas creem em Cristo, mas precisa colocar uma coisa a mais. É Cristo ir para a igreja, é Cristo ir ser um bom religioso, é Cristo ir dar o dízimo, é Cristo ir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou seja, a gente tenta colocar alguns elementos para determinar a nossa ida para o céu ou a nossa salvação. E o que Paulo está dizendo para nós, assim como ele disse aos irmãos de Colossos, é que Cristo deve ser supremo e suficiente para a nossa vida espiritual. É somente Ele, nada mais, como a única divindade que nós devemos ter devoção, e Ele somente como o único caminho para a nossa salvação. E como é que Paulo vai discutir isso de forma mais profunda aos irmãos de Colossos? Ele vai usar pelo menos 3 argumentos ou ideias para tentar convencê-los de que Cristo é supremo sobre tudo e todos e suficiente para a nossa salvação. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso é versículo 15. E isso é uma coisa muito forte, né? Porque nos remete a Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano é uma representação de Deus na Terra, de forma visível. Só que se você está procurando em seres humanos uma representação visível, ou se você está procurando, está em busca de algo concreto para você se apegar a Deus, não existe nada neste mundo superior à revelação encarnada do Filho de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, se você quer se apegar a Deus, se apegue a Cristo somente.
Cristo somente e Cristo necessariamente é tudo aquilo que você precisa para ter uma vida espiritual saudável. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo que você pode imaginar sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre os seus atributos, sobre o seu carinho, sobre a sua obra de misericórdia para conosco, sobre o seu juízo, sobre a sua justiça, sobre a sua lei, sobre a sua autoridade, sobre o seu poder. Olha para Cristo, abrace a Cristo, ame a Cristo de todo o seu coração, que você vai estar amando a Deus de todo o coração, pois como o próprio Senhor disse, eu e o Pai somos um. Cristo é Deus. Não é só um filósofo, não é só um psicólogo, não é só um profeta do passado. Ele é a imagem, ele é a representação perfeita em carne e osso do Deus eterno, que é o Deus que nós servimos. Essa é a primeira coisa. A segunda ideia que Paulo compartilha aos irmãos de Colossos é que Cristo é o primogênito de toda a criação. Isto é, ele não é apenas a imagem do Deus invisível, ele é o criador de todas as coisas. E aqui um equívoco que muitas pessoas têm de interpretar primogênito de entre toda a criação como se Cristo fosse o primeiro ser criado por Deus, como se ele não fosse Deus, mas uma criatura. O que esse texto está querendo dizer, na verdade, é que ao referir-se a Cristo como primogênito de toda a criação, não é que ele seja o primeiro criado, mas ele tem preeminência, ele tem autoridade sobre tudo aquilo que foi criado. Ele não é uma criatura, ele assumiu a natureza humana para a sua natureza divina. Então não foi uma criação, foi uma adição à sua natureza. Nós cremos que Cristo ele tem duas naturezas divinas em uma só pessoa. Cristo é tanto Deus quanto homem, sem confusão, sem mistura, de forma completamente perfeita. E é isso que o apóstolo João vai dizer, por exemplo, no capítulo 1 do seu evangelho, que o Verbo ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória de Deus em Cristo. Né? Nós lemos no primeiro versículo do João, o Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo é o Criador de todas as coisas. E quando você está precisando de algo para se apoiar, para falar da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo, a doutrina da criação, o ensino sobre criação é fundamental. Porque nós estamos adorando aquele não apenas que é uma criatura entre as demais, nós estamos adorando o Criador, aquele que deu uma palavra, disse, haja luz, e a luz apareceu. Aquele que por uma palavra disse, haja a porção das águas, e as águas apareceram. Aquele que disse, haja terra, e a terra surgiu. Aquele que disse à tempestade, fique calada, fique quieta. Aquele que diz aos trovões, apareçam, e os trovões caem. Enfim, nós estamos adorando o Criador de todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo é o primogênito de toda a criação, no sentido dele ter autoridade sobre tudo que foi criado, porque ele é o mesmo Criador de todas as coisas. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo fala nesse texto, para nos ensinar a respeito da supremacia e da suficiência de Cristo, é que Jesus não é apenas o primogênito da criação, mas ele também é o primogênito de entre os mortos. E aqui, novamente, nós precisamos tomar muito cuidado para não entender errado as palavras do apóstolo. O que ele quer dizer por primogênito de entre os mortos? E como isso se relaciona com ele ser o primogênito de entre toda a criação? Aqui é um paralelismo muito bonito que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele está querendo dizer que Cristo não é apenas o autor da criação, Cristo é o autor também da nova criação. Porque a morte não pôde prender o nosso Senhor. Ele foi o primeiro a triunfar sobre a morte e ressuscitar. Por isso que ele é o primogênito de entre os mortos. É o primeiro que teve autoridade e domínio para dizer à morte, morte, você não é a última palavra. Ao ressuscitar triunfantemente ao terceiro dia, Jesus está começando uma nova era por meio da sua ressurreição e todos aqueles que creem no seu nome agora podem participar dessa mesma ressurreição que Cristo participou ao terceiro dia. Quando nós cremos em Cristo, nós participamos dessa nova vida que começa aqui e agora. Mas nós também seremos os frutos desse primeiro ato de ressurreição de Cristo no último dia, quando o nosso Senhor retornar do céu para nos buscar e nós ressuscitaremos em corpo para o nosso encontro com o Senhor. Então, gente, Paulo está utilizando aqui 3 ideias que nos deixam muito claro por que ele é supremo e por que ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é a imagem do Deus invisível.
Você quer encontrar Deus? Abrace a Cristo. Você quer encontrar Deus? Ame a Cristo. Uma vez, um dos seus discípulos perguntou a Jesus: Jesus, mostra-nos a Deus, isso nos basta. Essa foi a pergunta de Filipe. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você ainda não entende. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Ele é a imagem do Deus invisível. Você está procurando pelo Deus verdadeiro? Procure pelo Deus criador de todas as coisas. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra. Onde você imagina que existam criaturas, Cristo tem autoridade sobre todas elas. Adore o Criador, adore Jesus Cristo. E você está procurando uma nova vida aqui agora, você tem desejo de começar uma nova história na sua vida. Procure aquele que é o autor da nova criação, o primogênito de entre os mortos, aquele sobre o qual a morte não pôde dizer, você é meu. Não, Cristo triunfou sobre a morte. Você está em busca de nova vida? Você precisa procurar não apenas a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, mas aquele que é o primogênito de entre os mortos, aquele que está inaugurando uma nova criação. Creia nele do fundo do seu coração. Creia que a morte dele inaugurou um novo estado de vida para todos que têm fé, que a ressurreição dele não é apenas uma coisa, um evento do passado, mas um poder que o próprio Espírito Santo te dá hoje para reorganizar a sua vida, começar do zero e ter Cristo como autoridade suprema sobre você. É isso que eu queria compartilhar com vocês, uma devocional muito simples. Cristo é supremo e ele é suficiente. E agora eu pergunto para você, como é que a gente faz para participar dessa nova vida que Cristo está trazendo ao mundo? Eu queria dizer duas coisas para você. A primeira é, você precisa se arrepender do fundo do seu coração de tudo aquilo que você colocou na sua vida em substituição a Deus. Você precisa colocar diante de Deus que você não crê na sua carreira, você não crê na sua aparência, você não crê em você mesmo, nas suas obras de justiça, como aqueles elementos que vão te trazer salvação. Você precisa se olhar no espelho e se arrepender de um dia ter crido que você era digno de ir para o céu, digno de ser salvo, porque você era uma pessoa boa o suficiente. Se arrependa, dê meia volta, coloque todas as suas conquistas aos pés da cruz e reconheça que você não tem condições nenhuma de se salvar por seus próprios esforços. Essa é a primeira coisa. Se arrepende de todo o seu coração e reconheça quem você é na presença de Deus. Você é um pecador que precisa urgentemente de salvação. E a segunda coisa, não apenas reconhecer o teu erro, mas reconhecer quem é aquele que pode resolver os teus problemas. E é Cristo Jesus, é a fé. Creia que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o Criador de todas as coisas, e que Cristo é aquele que está inaugurando uma nova era porque ele morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, inaugurando um novo tempo de salvação e de esperança para todos aqueles que creem no seu nome. Então eu faço um convite para você hoje. Creia em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador de todo o seu coração. Deposite nele todas as suas esperanças de um mundo melhor. Não coloque nenhum substituto na presença de Cristo. Um político, uma ideologia, um sistema de governo, um sistema de economia, um sistema social, um sistema empresarial, nada. Não coloque nada na frente de Cristo. Não coloque sua aparência, não coloque as suas forças, nada. Somente Cristo é aquele que pode inaugurar uma nova era no seu coração. E se você está precisando disso, você fecha os seus olhos e ore comigo, que Deus, por meio do seu Espírito, vai invadir o teu coração com a sua presença de amor, de graça e de perdão. Senhor, nós colocamos toda a nossa vida na tua presença e pedimos que o Senhor arranque de nós todos os nossos ídolos, tudo aquilo que nós achamos que é vida, tudo aquilo que nós achamos que pode chegar perto do Senhor, os nossos deuses falsos, e que possamos estar na tua presença 100% de fato e de verdade. Em nome de Jesus nós te pedimos todas essas coisas. Amém. Que Deus abençoe você e tenha um bom dia.